Bem, iniciando então aqui o último ponto aqui dessa primeira parte de vibração livre sem amortecimento, nós vamos ver então um método, né, alternativo à segunda lei para se modelar um problema de vibrações, né, um problema de dinâmica cíclica, e se chegar à equação de movimento e, consequentemente, a frequência natural, né? E, pelo menos, no mínimo, a frequência natural do sistema e a expressão da resposta do sistema. Bom, para isso, né, a gente vai, então, trabalhar com a abordagem do método, a abordagem que a gente vai usar é pelo método da energia, né? O método da energia, que na realidade é o princípio do trabalho-energia. Tá? O princípio do trabalho, que é o nome de uma grandeza, e energia, que é o nome de outra grandeza, mas que ambas, na verdade, são a mesma coisa, já que usam a mesma unidade. Né? Bem, então, primeiramente, a gente tem que ver o que é o rever, né? Porque isso aqui é um assunto que, na verdade, a gente vê lá no ensino médio, depois vem em física 1 e tal, e volta aqui. A diferença é que aqui volta com uma notação mais rigorosa, né? Usando vetores, usando integrais e tal, mas o princípio físico, né, é o mesmo. Então, se a gente entendeu lá atrás do que se trata o trabalho de uma força e a ligação disso com as formas de energia, aqui a gente não vai ter dificuldade, mas a gente só vai ter que aprender a lidar com uma apresentação mais rigorosa. Então, o que é o trabalho de uma força? Né? O trabalho de uma força ele é representado pela letra U e ele é definido como sendo essa expressão que está aqui. Então, como é que nós lemos essa expressão? O trabalho significa o produto, né, da força aplicada, né, sobre um corpo para levar ele de um ponto inicial para um ponto final. Né? Então, a força, né, a gente aplica a força, né, que é um vetor, e essa força, né, ela vai mudando de direção de acordo com a trajetória que está sendo seguida. Né? Então, se ela for sempre tangente à trajetória, ela vai, né, ela vai assumindo as diversas direções. De maneira que o corpo chegue vá do ponto 1 para o ponto 2. Tá? Então, como por definição, o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, né? O trabalho total para ir de um ponto 1 ao ponto 2 pode ser dito como a soma, né? O somatório, né, das forças, de cada força, multiplicado o somatório do produto de cada força ao longo da trajetória pelo deslocamento, né? Pelo delta que é dado de deslocamento em cada parte dessa trajetória. Né? E se a gente levar isso aqui, né, para o limite, né, de quando o ΔR tende para zero, a gente vai levar para um dr. E essa somatória ele vai se transformar numa integral, né, que vai do ponto 1 ao ponto 2 do produto da força, né, do vetor força, produto escalar do vetor força pelo vetor deslocamento. Né? Então, esse pontinho aqui significa produto escalar. E por isso então fica sendo igual a U, né, que é a letra que a gente está usando para representar o trabalho, ou seja, o U, que é o trabalho que a força faz quando há o deslocamento do corpo do ponto 1 para o ponto 2. Como a gente tem aqui um produto escalar, né, o U, que é o trabalho, que é dado em Joule, né, que é a unidade de trabalho, ou Newton metro, né, Newton metro
tomar cuidado, Newton vezes metro, que é diferente de momento, né? O trabalho é uma grandeza escalar também, né? Escalar também, tá? Então essa é a definição do trabalho de uma força. No nosso caso aqui específico, quais são os problemas envolvidos em problemas, as forças, né? Forças envolvidas em problemas de vibração livre sem amortecimento. Ora, se é sem amortecimento, a gente não tem força do tipo força de atrito, força que dissipa energia, né? Então, a gente já viu aí para trás, usando a abordagem pela segunda lei, né, que foi o que a gente usou até agora, é a abordagem clássica, somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, aqui, somatório das forças, vetores, né? A gente viu que as duas forças que estão sempre envolvidas aqui é a força peso, né, que é uma força de natureza gravitacional, e força de mola, que é uma força de natureza elástica. Beleza. Então, qual é o trabalho? Como é que a gente escreve? Já que os dois tipos de força que a gente tem são esses, e a gente está lidando com o trabalho de uma força, então cada uma dessas duas forças vai ter o trabalho associado a elas, a cada uma delas, né? Quando ocorre um deslocamento, né? Então, aqui a gente tem aqui no cantinho aqui uma representação só, né, de a direção, y, a massa, né, o peso, e aqui a massa e uma mola, né, direção x, que é o que está aqui. Então, a força peso, quando ocorre deslocamento, um deslocamento delta y, né, então se eu tenho aqui o meu corpo e eu tenho um deslocamento, por exemplo, de 1 para 2, de cima para baixo, um deslocamento delta y, né? A força peso está aqui, né? Então, o trabalho dessa força, da força peso, no deslocamento do corpo de massa m, né? Do ponto 1 para um ponto 2, é igual o produto, né? Então, o trabalho de 1 a 2 é igual ao produto P delta Y, né? P delta Y. E aí, aqui tem um mais ou menos antes. Por que mais ou menos? Porque tudo depende do resultado do sinal desse produto aqui, certo? Então, o que acontece? O peso, se a gente apontar a direção Y para cima, como o convencional, né, o sentido positivo dela, o peso ele é negativo. Então vai ser sempre menos o peso. Agora, o ΔY, o que acontece? Eu posso ir de cima para baixo, então o meu ΔY vai ser negativo, né, porque eu estou indo de uma altura maior para uma altura menor, então eu vou ter uma queda de altura, uma redução de altura, então eu tenho um ΔY menor, negativo, então eu vou ter P multiplicado por menos ΔY. Então eu vou ter isso, um resultado positivo. Então isso quer dizer o seguinte, que o trabalho da força peso, quando a massa, quando o corpo se desloca de uma altura maior para uma altura menor, o peso faz um trabalho positivo. Agora, se for o contrário, se ele for de 1 para 2, ou seja, se o ΔY for crescente, se eu for para uma altura maior, se eu chegar numa altura maior do que a altura da onde eu parti, eu vou ter o quê? Um ΔY positivo, mas o peso é sempre negativo. Então eu vou ter um trabalho negativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando houve o deslocamento daquele corpo de uma altura menor para uma altura maior, o peso fez um trabalho negativo. Ele fez um trabalho de reação. Tá certo? Por isso que, quer dizer, uma pessoa pode pegar um corpo e subir uma escada, né? Ela está fazendo um trabalho positivo, mas o peso está ali fazendo um trabalho negativo, certo? Então isso tem que ficar claro. Nós estamos tratando de duas força peso
e força de mola, força elástica. Então, eu quero saber, não é o trabalho de uma força externa, eu quero saber o trabalho da força-peso, eu quero entender como funciona o trabalho da força-peso e o trabalho da força de mola. Tá? Então, é isso que está aqui. Agora, no caso da força elástica, na força da mola, é a mesmo raciocínio. Né? O que acontece? Quando eu desloco, né, eu tenho uma mola, né? Então a mola ela vai fazer a força Kx, certo? Vai fazer a força Kx. Quando eu desloco a mola, né? Quando eu desloco a mola, eu tenho aqui a mola está aqui. Então ela está distendida. Aí ela vai do ponto 1 para o ponto 2. Então ela vai ter um delta x, eu vou chamar essa direção de x, um delta x positivo, certo? Se eu for agora de 1 para 2, aqui, né? De 1 para 2 para cá, eu vou estar comprimindo a mola. Então, eu vou ter um delta x negativo, tá certo? Bom, então o que acontece aqui? A força que a mola oferece é Kx, né? Então, para eu saber qual é o trabalho, seria Kx vezes ΔX, tá? Mas, a rigor, né, a gente tem que usar o conceito de trabalho mais rigoroso, que é usar a integral. Então, é o trabalho de 1 a 2 da força da mola, que eu vou chamar FK, dx, né, que é força vezes deslocamento. Então, é trabalho de 1 a 2 da força da mola, que é Kx dx. Então, quando eu integro isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 meio de kx ao quadrado de 1 a 2, né? De 1 a 2. Então, eu vou ter 1 meio de k, né? x 2 ao quadrado menos 1 meio de k x1 ao quadrado, certo? Ou seja, é 1 meio de k x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, ok? Então, o que acontece? Quando a mola é comprimida, quando ela é alongada, o x2 é maior do que o x1, né? O x2 é maior do que o x1. Então, quando ela é alongada por uma força externa, né? Quando ela vem aqui de 1 para 2, ela vai estar ela vai estar reagindo para cá. Então, o que acontece? Essa força, esse trabalho, apesar do ΔX estar aumentando, né? O ΔX está aumentando, ele ser maior que zero, o que acontece? O trabalho da força é negativo, porque é um trabalho de reação, certo? É um trabalho de reação, né? Então, quando eu estou esticando de 1 para 2, o trabalho é um trabalho negativo. Então, eu tenho um ΔX positivo, mas o meu trabalho é negativo, tá? E quando eu chego do ponto 2 e volto para o ponto 1, quando eu volto para o ponto 1, a mola ela também está fazendo uma força para cá, né? Então o trabalho dela seria positivo. Então quando está esticando, ela está reagindo. Então está esticando, ΔX positivo, ela está reagindo com uma força negativa. Então o trabalho é negativo. Quando ela está voltando para cá, ela tem um ΔX negativo. Aqui a força a força é negativa, um trabalho negativo. Aqui a força é negativa também, né? Então o trabalho é positivo, né? Quando passa da posição de equilíbrio e começa a comprimir a mola, né? Aí o meu ΔX é negativo, mas a minha força da mola é positiva, certo? Então, o trabalho é negativo, né? E eu vou
Eu devia ter escrito isso aqui em cima, mas beleza. A segunda situação, sim. Quando ele chega na compressão máxima e começa a distender a mola, o ΔX é positivo, né? E a força é positiva. Então, o trabalho da mola é positivo, ok? Então, o trabalho da mola vai alternando entre positivo e negativo, e é o que está aqui. É o que está aqui, tá? O fato de aparecer do x1 menos x2 não muda nada, tá? É só uma questão de, de considerar aqui que é 1, que é 2. É o ponto. Aqui no caso eu estou considerando para cada uma dessas quatro situações, 1 é o ponto de partida e 2 é o ponto de chegada. Eu posso continuar como 1 sendo o ponto de partida e o 2 o ponto de chegada, né? E manter isso aqui, que eu vou, na verdade, inverter tudo que eu falei. Eu vou inverter tudo que eu falei, né? Eu vou inverter tudo que eu falei. Só que o que vai acontecer? No final das contas, vai dar a mesma coisa. O trabalho vai ser um trabalho. O trabalho vai ficar alternando entre positivo e negativo. Tá? Então, isso aqui que é o importante. Então, isso é o conceito de trabalho. Mas a nossa abordagem é trabalho, energia. Trabalho e energia. Então, trabalho e energia significa o seguinte, que eu já trabalhei, né? Eu já explorei aqui o conceito de trabalho. Agora eu vou explorar o conceito de energia. Então, quais são as duas formas de energia que a gente tem, né? Em mecânica, a energia cinética, né? A energia cinética e a energia potencial. Energia potencial. Então, a energia cinética aqui, eu represento com a letra T. E a energia cinética é definida como sendo igual a 1 meio de mv ao quadrado, massa vezes a velocidade ao quadrado. Isso se aplica para a translação. Então, eu vou ter a coordenada linear, que é x, então vai ficar x ponto ao quadrado. E para a coordenada angular vai ser o θ, então vai ser θ ponto ao quadrado. Então, eu tenho a energia cinética de translação e tenho a energia cinética de rotação, ok? E aí o conceito de trabalho e energia diz o seguinte, que a variação que o trabalho para o trabalho, né? Então o que liga o trabalho com a energia, o conceito de trabalho com a energia? É o princípio do trabalho e energia que diz que o trabalho é realizado por uma força. Ele é igual à variação da energia cinética do sistema, do corpo, que é igual, então, ΔT, que é igual a T2 menos T1, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que U de 1, 2, U de U a 2, né? O trabalho para levar o corpo da posição para a posição 2 é igual à variação da energia cinética. E aí, portanto, a gente também pode escrever assim, ó, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial mais a variação do trabalho que foi feito, né? Então, o corpo estava dotado de uma energia cinética, recebeu um trabalho e chegou a uma segunda energia cinética. Então, essa aqui é a forma mais intuitiva de ver esse princípio. E a outra forma de energia é a energia potencial, né? Então, a energia potencial, a gente representa ela, a energia potencial, né? A gente representa ela pela letra V, e ela vai estar associada dos dois tipos de força que a gente tem. A força gravitacional, peso, e a força elástica, força elástica de mola, né? Só que a energia potencial, a energia cinética, ela é obtida, essa expressão aqui, né? Ela é obtida, na verdade essa original aqui, né? Ela é obtida de um desenvolvimento a partir da segunda
da segunda lei, né? Quando a gente faz assim, é dV/dt, certo? Então é mdv é igual a f dt, né? E aí quando a gente integra isso aqui, a gente vai ter 1 meio de mv ao quadrado é igual a é igual a, a integral de f dt, né? Que vai dar, que vai estar relacionada a, a, ao, 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 à expressão do trabalho, tá? Então isso aqui, se a gente pegar um livro de mecânica, né, um livro lá do Beer Johnson e tal, e a gente for olhar essa parte de energia, trabalho e energia, a gente vai ver que a expressão da energia cinética, né, ela nasce da ela nasce da como se diz, da segunda lei, tá? A expressão da energia cinética. Bem, então, aqui na realidade, né, como é que a gente chega aqui, né? Só então, já que eu comecei, a curiosidade aqui, né? Então, o que você tem aqui é o seguinte, mdv é igual a fdt, né? Só que, como é que eu posso escrever dt? Ora, eu sei que v é igual a dx dt, né? Então, dt é igual a dx sobre v. Então, se eu substituir isso aqui, né, o que eu vou ter? Eu vou ter m dv igual a f dx sobre v. Então, fica m v dv igual a f dx. Então, quando eu integro, mv dv é igual a integral de f dx. Então, isso aqui é o trabalho, né? Você botar de ponto 1 ao ponto 2, da velocidade 1 até a velocidade 2. Eu tenho aqui, então, o trabalho da força, né? De 1 a 2. E do lado de cá, eu vou ter a integral disso daqui. Vai ser 1 meio de mv ao quadrado de 1 a 2. Né? Aí, se eu chamar isso aqui de t, né? Então vai ser t de 1 a 2, né? Igual a u de 1 a 2. Então, T2 menos T1 é igual a U de 1 a 2. Então, é daqui que nasce a energia, a expressão, a ligação da energia cinética com o trabalho de uma força. Com a variação da energia cinética é igual ao trabalho de uma força. Agora, a energia potencial, por que eu estou falando tudo isso? É simplesmente para chamar a atenção que a energia potencial ela é simplesmente uma definição. Ela é uma definição. Tá? Ela não nasce do desenvolvimento tão simples assim da segunda lei, tá? Ela é de uma definição. Então, o que se chama de energia potencial gravitacional, V, né? Letra V, Vg de gravitacional, é o produto do peso vezes a altura, né? Então, se Vg é peso vezes altura é força vezes deslocamento, vezes posição. Então, isso está diretamente ligado a trabalho, né? Porque por isso que eles têm a mesma unidade, né? Então, quando eu digo então agora, já que Vg é igual a Py, então isso aqui é força vezes posição, né? Força vezes deslocamento. Uma posição, numa posição eu tenho uma energia potencial. Só que aqui é o que? É Newton metro. Então isso aqui é unidade de trabalho. Então isso aqui está diretamente ligado ao trabalho. Né? Por isso então que vem isso aqui. E o sinal,
Então isso está dizendo o quê? Está dizendo então que o trabalho para levar o corpo de 1 a 2 é igual a quê? É igual a, ao, ao PY2 menos o PY1, né? Porque a variação, o que é isso aqui? Isso aqui é o delta V, né? A variação da energia potencial, tá? Então, novamente, naquele conceito do peso que eu falei antes, se você levanta, quando o peso vai de 1 para 2 subindo, eu tenho um ΔY positivo, né? Mas eu também agora, com o conceito de energia potencial, eu tenho um aumento de energia potencial, tá certo? Eu tenho um aumento de energia potencial. Mas eu sei que o trabalho da força-peso é negativo. Então, é por isso que tem que entrar esse sinal de menos aqui, né? O sinal de menos que está aqui, que ele vai consertar, ele vai ajustar essa coisa. Então, resumo da ópera, que o trabalho da força-peso para ir de um ponto para o outro é sempre igual a menos a variação da energia potencial, tá? E no caso da mola é a mesma coisa, só que é menos a variação da energia elástica da mola, onde energia potencial elástica da mola, onde a energia potencial, no caso elástica, é definida como sendo 1 meio de kx ao quadrado, certo? Então, reparem que as coisas quando a gente está falando de energia potencial, elas se confundem com o próprio trabalho, né? Porque a energia potencial ela é igual a força vezes posição, então é Newton metro direto. E trabalho é força vezes deslocamento, Newton metro também, tá? Só que é deslocamento, né? No caso do trabalho é força vezes deslocamento. E o que é deslocamento? Deslocamento é uma variação de posição. Então a energia potencial está associada à posição, enquanto que o trabalho está relacionado ao deslocamento. Mas se deslocamento é uma variação de posição, então trabalho é uma variação esse trabalho é uma variação, está relacionado ao deslocamento. E deslocamento é uma variação de posição. E posição está relacionada à energia potencial. Então, trabalho é a variação de energia potencial. Ok? Bom, continuando aqui, como não há amortecimento, temos conservação de energia. Conservação de energia. Durante o movimento isso se dá pois as forças envolvidas são do tipo conservativas, tá? Então a força peso e a força elástica são forças do tipo conservativas. Forças que implicam que quando elas estão envolvidas, somente elas estão envolvidas no sistema, existe uma conservação de energia, existe uma troca de energia cinética e energia potencial constante, né? Então, com isso, agora a gente vai juntar, então, as duas expressões. A expressão que liga trabalho com energia cinética e a expressão que liga trabalho com energia potencial, né? Então, se trabalho é igual a ΔT e o trabalho também é menos ΔV, então ΔT, T2 menos T1 é igual a menos ΔV, que é V1 menos V2. Então, T1 mais V1 é igual a T2 mais V2, que significa que a soma da energia potencial no ponto 1, ela é igual à a soma da energia total, ou energia mecânica do sistema, ela se mantém, que é igual à soma da energia total, que é igual à energia total em outro ponto do deslocamento, da trajetória do sistema. Então, isso é o princípio da conservação de energia. Então, esse aqui, o resumo é essa equação aqui. E essa equação, ela também está nos mostrando isso aqui. Ou seja, a soma T mais V, né, em qualquer ponto da trajetória, essa soma aqui, a variação dela no tempo é igual a zero. Certo? Ou seja, essa soma tem que ser sempre constante.
O sistema vai ganhando energia cinética, perdendo potencial, ou ele vai ganhando potencial e perdendo cinética, sempre na mesma taxa, então não existe variação dessa soma no tempo. A soma é sempre a mesma. Isso vale tanto para o massa-mola quanto para o pêndulo, tá? Aí aqui na sequência é mostrado a aplicação dessa equação aqui, né? Tanto para o massa-mola quanto para o pêndulo. Então, para o massa-mola, o que a gente precisa? A gente precisa do T e a gente precisa do V. Então, o T para o massa-mola é o quê? 1/2 de massa velocidade ao quadrado. Isso aqui. O V é 1/2 de kx ao quadrado. Então, T mais V é isso mais isso. A derivada, né? A derivada de T mais V dt é a derivada de T mais a derivada de V. A derivada de T é a derivada de 1/2 de mx ponto ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, 1/2 m, aí a gente tem a derivada do x ponto. A derivada do x ponto é 2x ponto, x2 ponto, 2x ponto, x2 ponto. Regra da cadeia aqui. E a derivada do x ao quadrado, então, 1/2 de k, 1/2 de k, 2x, x ponto, né? Que é a derivada de x ao quadrado, é 2x, x ponto, né? Então, a gente tem x ponto aqui, a gente tem x ponto aqui, a gente tem 2, esse 2, esse 1/2, esse 1/2, corta todo mundo, já que o lado direito é zero, e olha onde é que a gente chega. M, x2 pontos mais kx igual a zero. Quando a gente divide por m, x2 pontos mais k sobre m, x igual a zero. K sobre m a gente já está cansado de saber que é a frequência natural ao quadrado. E aí a gente chega na nossa equação de movimento. Então reparem a conexão que isso aí tem com a segunda lei. Eles estão conectados, né? Eles estão conectados. Tanto o princípio da conservação de energia quanto a segunda lei. E para a gente chegar, então, na equação de movimento que a gente precisa, né? X2 pontos mais ômega n ao quadrado, que é onde sempre a gente quer chegar x igual a zero, para a gente explicitar a expressão da frequência natural ou o valor da frequência natural, a gente precisa chegar na segunda lei. A segunda lei, a gente precisa chegar na equação de movimento. Então a gente vê aqui que a gente chega na equação de movimento fazendo o levantamento de energia e aplicando esse princípio da conservação escrito dessa forma aqui. No caso do pêndulo, a gente vai ter a energia cinética de rotação, então a gente tem θ ponto ao quadrado, e a energia potencial, que é a altura mgy. Então, dando um zoom aqui nessa figura, né, a gente vê aqui o que é esse mgy aqui. Esse y é o quanto a massa subiu quando o pêndulo está numa posição diferente, com um θ diferente de zero. Bem, aí o que acontece? A gente tem o T, a gente tem o V. Só que o T está em θ e o V está em Y. Então a gente tem que transformar esse Y para θ. Então a gente tem que arrumar uma relação trigonométrica que vai transformar essa distância aqui, Y, botar ela em função de θ. Bom, botar ela em função de θ, né, não é difícil. O Y, vamos dar uma reduzida aqui. O que é o Y? O Y é o quanto a bolinha subiu aqui, a massa subiu. Então, quando ela está aqui, quando ela está aqui, né, ela está na altura, ela está distando L de zero, né? Então, ela está com L. Quando ela sobe, ela vai estar L, né, L cosseno θ, né, que é essa projeção aqui. Né? Isso aqui, vamos aumentar aqui de novo. Isso aqui é o L, né? L cosseno θ. L cosseno θ, que é essa projeção aqui, né? Da altura. Então,
o nosso y é a diferença, é L menos L cosseno θ. Aí a gente fica com V, V é MGY, então V é MG, L, aí boto L em evidência, fica L vezes 1 menos cosseno θ. Só que aí a gente está com θ aqui aparecendo já, para ficar compatível com a expressão do T, mas o θ não está sozinho, o θ está no cosseno. E aí a gente sabe que se o θ, né, ele tivesse escrito como seno θ e não cosseno, a gente pode aplicar, né, que quando θ é próximo, se aproxima de zero, né, o seno se aproxima do ângulo. Então eu tenho que trabalhar essa expressão 1 menos cosseno θ para ter uma expressão em seno θ. E aí sim aplicar essa linearização aqui que a gente já tinha visto antes no pêndulo. Para fazer isso, né, a gente tem aqui, o que é 1 menos cosseno θ? Como é que eu escrevo isso como uma função de seno e, consequente, como uma função do ângulo? Né? Ora, é só eu fazer um trabalho de trigonometria aqui. 1 menos cosseno θ, né? Vamos escrever. O que é cosseno θ? Cosseno θ pode ser escrito como sendo o cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2. Θ sobre 2 mais θ sobre 2 dá θ. Correto? 1 meio mais 1 meio. 1. E aqui eu tenho uma soma, né? Cosseno da soma. Cosseno da soma é igual a quê? É cosseno, cosseno, né? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Só que o A e o B aqui são os mesmos, né? Θ sobre 2, θ sobre 2. Então eu vou ter cosseno ao quadrado, vou ter cosseno θ sobre 2 vezes cosseno θ sobre 2, cosseno A, cosseno B. Então é cosseno θ sobre cosseno ao quadrado de θ sobre 2, menos seno A, seno B. Menos seno de θ sobre 2 vezes seno de θ sobre 2, seno ao quadrado de θ sobre 2. E o que é o 1? 1 é, a gente sabe que é aquela velha relação que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. No caso aqui, esse θ, esse ângulo, alfa, beta, vale para qualquer ângulo. Então essa é uma relação universal. Então vale também para θ sobre 2, que é o que eu preciso aqui. Então 1 é igual a seno ao quadrado de θ sobre 2 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Logo, 1, que é isso aqui, menos cosseno θ, que é isso aqui, eu coloco aqui. 1 menos, né, menos isso aqui. Então eu troquei o sinal aqui. Ficou menos cosseno θ, porque ele aqui é positivo, vem para cá negativo, por causa desse menos aqui, né? E mais seno ao quadrado de θ. Então, vou ficar seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, cosseno menos seno, cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, corta. Então, seno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 2 seno ao quadrado. 2 seno ao quadrado é para um ângulo pequeno, se θ é pequeno, vai ficar aproximadamente igual a 2, o quê? O ângulo em questão, θ ao quadrado, θ sobre 2 ao quadrado. Né? Então, vai ficar 2 θ ao quadrado sobre 4, corta o 2 com 4, fica θ ao quadrado sobre 2. Portanto, o que sobrou aqui para a gente, né? Sobrou que 1 menos cosseno θ, para ângulos pequenos, é aproximadamente igual a θ ao quadrado sobre 2. E aí a gente tem a energia cinética aqui, né? Em função de θ ponto, e aqui a energia potencial, que era função de y aqui, passou a ser função de θ aqui. Né? MGL, né? Que o L ficou em evidência aqui, ó. E o 1 menos cosseno θ é θ ao quadrado sobre 2, θ ao quadrado sobre 2. Então, MGL, θ ao quadrado sobre 2. Então, ambas as expressões estão em função de θ. Uma em função da derivada, outra em função do ângulo. Aqui, só uma coisa que eu passei batido aqui, é que a energia cinética, no caso de rotação, ela é proporcional à inércia de rotação, que é o momento de inércia em relação ao ponto. Então, no caso, é o momento de inércia da massa aqui,
em relação ao ponto de apoio aqui, que é o ponto O aí, né? Então é o momento de inércia em relação a O. Tá? Aí continuando aqui para resolver, eu sei que o momento de inércia é a massa vezes o quadrado da distância para uma massa pontual, então é ml ao quadrado. Logo, o T é 1/2 de ml ao quadrado θ ponto ao quadrado. Aí pronto, finalmente eu tenho que T é igual a 1/2 de ml ao quadrado θ ponto ao quadrado e V igual a 1/2 de mgl θ ao quadrado. Aí eu vou aplicar d de t mais v dt igual a zero. Aí eu aplico aqui, né? Derivo, né? Sempre aplicando a regra da cadeia, derivada de θ ponto é 2θ ponto, θ 2 pontos, e a derivada de θ ao quadrado é 2θ, θ ponto. Então é justamente o que aparece aqui, faz os devidos cortes. E chegamos à equação de movimento, né? Novamente igualzinha àquela que a gente chegou usando a segunda lei, né? Onde frequência natural é a raiz de G sobre L, ok? Então temos a equação na forma que a gente quer, com a frequência natural ao quadrado multiplicando a variável, e isso é a frequência natural ao quadrado, logo a frequência natural é a raiz quadrada disso aí. Então, é isso, né, que a gente tinha que ver. A gente tinha que ver como que, a partir do princípio do trabalho e energia, a gente chega exatamente no mesmo lugar. A gente chega na equação de movimento e a gente chega, então, na expressão da frequência natural, tanto aqui quanto aqui, num problema de rotação, num problema de translação. Na sequência aqui, a gente tem um exercício, um exemplo, que trata de um pêndulo, né? Só que é um pêndulo chamado pêndulo composto, como a gente já tinha visto lá atrás. O pêndulo composto é um pêndulo, é um corpo com massa distribuída, ao invés de ser uma massa concentrada. Então, a placa quadrada, uma placa, é um corpo de massa distribuída. Então, se ele está do jeito que aparece aqui, né? Ele está preso aqui num pivô aqui nesse ponto e essa massa está oscilando aqui, né? Oscilando aqui. Então ela oscila, mas a massa dela está distribuída. É diferente de um pêndulo assim. Isso é um pêndulo simples, né? Isso aqui, um corpo balançando, é um pêndulo composto. Bom, pede-se aqui a frequência natural, né? A frequência natural, a expressão da frequência natural para essa placa. A gente acabou de ver qual seria a expressão da frequência natural indo pelo princípio do trabalho e energia para um pêndulo simples, que a gente já conhecia, raiz de L sobre G, raiz de G sobre L. E agora a gente vai fazer o mesmo problema para um pêndulo composto. Então, essa figura aqui, ela mostra todas as relações, né? Ela mostra aqui que B é a metade do lado, né? Então, quando o pêndulo está na posição de equilíbrio, o comprimento aqui é o centro de massa do pêndulo, né? Então, o centro de massa está na distância B, e numa posição qualquer, quando ele sobe, ele está na posição B cosseno θ, esse mzinho aqui é de máximo, que seria, por exemplo, o maior θ, né, que está aqui, ó. Você tem o θ máximo, que seria o máximo que o corpo sobe. Então você tem que o ponto aqui, né, ele está na altura máxima, certo? Então nessa situação a velocidade angular é zero. Então quando o ângulo é máximo, a velocidade é zero, ou seja, ele para, certo? E aqui do lado, né, é a referência, ou seja, quando ele passa pela posição de equilíbrio, ele tem ele não tem diferença de altura nenhuma, né?
Então ele não tem altura, mas ele está com a velocidade máxima. Então é o θ ponto máximo. Então esses são os detalhes aqui de movimento e as notações, né? Então, o que se quer aqui? A gente quer a frequência natural, como foi dito, né? O que se quer aqui é a frequência natural, a expressão da frequência natural dessa placa, que não é necessariamente raiz de G sobre L, né? Não é isso, certo? Então, porque se fosse isso, para qualquer corpo seria sempre raiz de G sobre L. Ou, na verdade, se o L fosse o que eu chamo aí de B, né? Que seria a metade do lado onde está o... Aqui está, né? Aqui onde está o centro de massa. Então, a metade do lado é B, então seria raiz de G sobre B. Não é isso, tá? Isso aqui só vale para um pêndulo simples. Que a gente vai ver aqui. Então, para começar o problema, a gente faz a mesma coisa que fez no outro. Princípio da conservação de energia, né? Aí a gente vai pegar um ponto 1 e um ponto 2. Ponto 1 e um ponto 2. Aí eu vou chamar de ponto 1 a altura máxima, certo? Então, na altura máxima, eu tenho o ângulo máximo, a altura máxima, e tenho velocidade zero, que é onde ele para voltar, né? Então, a energia cinética nesse ponto é zero, porque a velocidade é zero. E a energia potencial, V1, vai ser aquilo que a gente viu ali, peso vezes o quanto ele subiu, que é o B, a metade do lado, todo, menos o B cosseno θ, que é a projeçãozinha de quanto ele subiu. Então eu coloco o B em evidência, fica mgb 1 menos cosseno θ. No ponto 2, eu vou chamar a posição de equilíbrio. É onde ele passa pela posição de equilíbrio, então ele vai estar com uma altura zero, quer dizer, um ângulo zero, e vai estar com a velocidade máxima. Então, se está com ângulo zero, a energia potencial é zero, a energia cinética é 1 meio de I0, que é o momento de inércia da placa em relação ao ponto de apoio. A gente aqui tem o ponto centro de massa, e aqui a gente tem o ponto de apoio. Eu quero saber, ele está girando em torno desse ponto de apoio, então eu vou ter que determinar o I0, né, que é o momento de inércia em relação a esse ponto aqui. O I barra é o movimento de inércia em relação a esse ponto aqui, né? Mas lá em MECTEC, a gente aprendeu um teorema que relaciona momentos de inércia. Momento de inércia em relação a um ponto qualquer com momento de inércia em relação ao centro de massa, né, teorema dos eixos paralelos, que a gente já vai usar. Então, aliás, a gente vai usar agora, né? O que é o I0? O I0 é igual, pelo teorema dos eixos paralelos, é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa vezes o quadrado da distância entre os centros, esses eixos. Que eixos são esses, né? Que a gente tem que visualizar aqui. É o seguinte, a gente tem aqui a placa, né? Ela está oscilando em torno do ponto O. E o centro de massa está aqui. Só que ela está oscilando em torno de um eixo, né? Que é assim, um eixo que está furando a parede aqui. Então o teorema dos eixos paralelos ele tem que estar em relação a eixos paralelos. Então agora a gente vai pegar um eixo, como se ela estivesse girando. Se ela estivesse girando em torno do ponto G, do centro de massa, né, ela estaria girando em torno de um eixo que furaria o G, a placa no ponto G. Mas aqui no caso ela está furando a placa no ponto O. Então esses dois eixos eles são paralelos e eles estão a uma distância B, né? Então o teorema dos eixos paralelos diz que o momento de inércia em relação a qualquer ponto é igual ao momento de inércia em relação a um eixo, a um ponto que passa a um eixo paralelo ao eixo que passa pelo ponto zero, um eixo que passa pelo ponto G paralelo ao eixo que passa pelo ponto zero, isso aqui, né? Mais a massa vezes o quadrado da distância, que é o metade do lado, né? Eu sei por tabelado que o momento de inércia em relação ao centro de massa para uma placa quadrada é 2/3 de mb ao quadrado, ok?
E aí eu aplico o teorema dos eixos paralelos, tem isso aqui, vai dar 5/3 de mb ao quadrado, né? Porque é 2/3 de mb ao quadrado, mais mb ao quadrado dá 5/3 de mb ao quadrado. Então a energia cinética, já que eu tenho o I0 agora, é 1/2 do I0 vezes o θ ponto máximo ao quadrado. Logo, a energia cinética é 1/3, 1/2 vezes 5/3 dá 5/6 mb ao quadrado θ ponto máximo ao quadrado. Reparem que eu estou trabalhando com isso aqui, né? Estou trabalhando com isso aqui. Opa. Estou trabalhando com isso aqui, né? Então, eu tenho que escolher 2 pontos na minha trajetória do meu corpo e fazer o levantamento da energia total em cada um desses 2 pontos, certo? Então, a escolha desses pontos, ela tem que ser uma escolha conveniente, uma escolha, pontos estes, 2 pontos estes, que eu saiba exatamente quanto é a velocidade e quanto é a posição dele, do corpo, em cada um desses 2 pontos. Então, os 2 pontos convenientes é o quê? É o ponto de máximo, né? O ponto de máximo, que é esse ponto aqui, que vem dessa figura aqui, e o ponto de mínimo. Ponto de altura máxima e velocidade mínima, velocidade zero, e o ponto de velocidade máxima e altura mínima, altura zero. Por isso que eu escolho. Porque aí quando eu venho para cá, ó, quando eu faço a substituição então nessa expressão aqui, no conservação da energia cinética no ponto de altura máxima, zero, ele vai parar. Energia cinética no ponto de altura energia potencial no ponto de altura máxima, é isso aqui. No ponto de altura mínima, energia potencial zero, energia cinética máxima, essa aqui, né? Então, simplificando aqui, eu tenho isso aqui igual a isso daqui, né? Mas eu tenho novamente aquele θ aqui, que eu tinha, a mesma situação que eu tinha no pêndulo simples, ó. Θ ponto aqui, cosseno θ aqui. Só que eu já explorei isso lá atrás, o que significa 1 menos cosseno θ, ou 1 menos cosseno qualquer θ, isso nesse caso o θ máximo. Vai ser 2 seno ao quadrado de θ máximo sobre 2, tá? Então eu vou substituir aqui, igual a isso aqui, né? Estou substituindo aqui. E linearizando, que aqui agora obtive uma expressão com seno. Então, fazendo a linearização para ângulos pequenos, eu tenho isso aqui. Então, eu vou substituir, né? Θ máximo ao quadrado sobre 4. Vou substituir na equação. Então, eu tenho θ com θ. Vou fazer as simplificações e chego nisso daqui. E quero saber a frequência natural, né? Aí repara o que aconteceu aí. Eu tenho G θ máximo ao quadrado sobre 2 igual a 5/6 de B θ ponto máximo ao quadrado. Aí a gente fala assim, pô, mas eu não cheguei na equação de movimento. Naquela equação θ, 2 pontos, mais ômega n ao quadrado θ igual a zero, como eu fiz no caso anterior. Não cheguei pelo seguinte, porque eu não usei isso aqui, né? Que eu usei lá para o pêndulo simples e para o massa-mola. Eu não usei aqui. Aqui eu já usei um caminho mais aplicado. Eu usei a mesma coisa no final das contas. Eu disse que T1 mais V1 igual a T2 mais V2. Que é a mesma coisa que dizer que T1 mais V1, entre parênteses, menos T2 mais V2 é igual a zero. É a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui eu pego uma expressão genérica de T, a expressão genérica de V. E chego na equação de movimento, quando eu derivo isso aí. Por esse caminho aqui, eu pego 2 pontos, 1 e 2, 2 pontos específicos e convenientes, ponto de máximos. E aí eu não chego na equação de movimento. Mas como é que eu vou então ter a frequência natural se eu não chego na equação de movimento? Ah, mas aí o que acontece aqui, né? Eu cheguei nisso aqui,
tá certo? Numa relação entre θ ponto e θ. Mas eu sei que lá de trás eu já aprendi que θ ponto é igual, né, a θ ponto máximo é igual a θ ponto, é igual a θ máximo vezes o quê? Vezes a frequência natural, né? Isso aqui foi uma relação que eu aprendi lá atrás, né, quando eu derivo, né? Então, era o que eu fazia lá atrás. Por exemplo, se eu tinha aqui θ era igual a θ máximo seno, né, de ômega nt, o θ ponto era igual a θ máximo. Deixa eu escrever isso aqui direito, peraí. Né? Da onde que eu cheguei isso aqui? Estou dizendo que eu tenho o seguinte, ó, que θ ponto máximo é igual a ômega n θ máximo. Mas só lembrando da onde a gente obteve isso. A gente obteve do seguinte: lá atrás, quando eu tinha x de t igual a x máximo seno de ômega nt, quando eu derivava, então x ponto de t era igual a ômega n x máximo cosseno de ômega nt. Mas o que era isso aqui? Eu estou agora com velocidade. Então isso aqui é o que? É o x ponto máximo. Né? Então a relação x ponto máximo é igual a ômega n x máximo. Então, ômega n é x ponto máximo dividido por x máximo. E isso vale para θ. Não, para θ é a mesma história. Né? Ômega n igual a θ ponto máximo sobre θ ponto. Desculpa. Sobre θ máximo. Tá? Por quê? Porque o movimento é regido por senos e cossenos. Então, o que interessa é que o valor máximo do deslocamento é o que multiplica o seno. O valor máximo da velocidade é o que multiplica o cosseno. Ok? Então, no final das contas, então, tem essa relação aqui. Ó. Essa relação está escrita aqui. Né? Então, θ ponto máximo, aí eu vou substituir aqui, θ ponto máximo então eu vou repetir aqui, né? G θ máximo ao quadrado sobre 2, que é isso aqui, é igual a 5 sextos, B, né? Θ ponto máximo ao quadrado. Mas o que é θ ponto máximo? Θ ponto máximo, ômega n vezes θ máximo, ou seja, ômega n ao quadrado, θ máximo ao quadrado. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo a frequência natural. Então, frequência natural, 3/5 de G sobre B. Que eu vou cortar aqui, ó, vou cortar isso com isso. Certo? Então, sobra isso aqui. Logo, a frequência natural é a raiz quadrada de 3/5 de GB, que é raiz de 3/5 vezes raiz de GB. Aqui foi escrito assim, só para ficar claro o seguinte, ó, a frequência natural é raiz de 3/5 vezes raiz de G sobre B. E aí, quando a gente olha para isso aqui, e a gente lembra do raiz de G sobre L do pêndulo simples, a gente vê que tem uma equivalência, certo? Enquanto que L era o comprimento do pêndulo simples, o B é a metade do lado do quadrado, da placa quadrada, que é onde já exatamente está o centro de massa do quadrado. Tá? Então, isso aqui seria o raiz de G sobre L, entre aspas, né, do quadrado, da placa quadrada. Porém, isso aqui ainda está multiplicado por um número aqui, raiz de 3/5. Ora, raiz de 3/5 é um número menor do que 1, certo? Então, se é um número menor do que 1, quando ele multiplica o raiz de G sobre B, né, que nos daria uma intuição, seria o pêndulo simples
deixa eu apagar aqui, ó, o pêndulo simples com a massa no centro de massa, né? Então você tem o quadrado aqui, o centro de massa está aqui, né? Aqui a distância B, né? Então você tem raiz de G sobre B, que seria a frequência natural. E no outro, se você tem o pêndulo simples, você tem o L, a massa, e a frequência natural é raiz de G sobre L. Então, reparem bem a sutileza da coisa. Quando a massa é distribuída, a massa está distribuída no corpo, diferente disso aqui que está concentrado, que eu tenho um pêndulo composto e aqui um pêndulo simples, né? A oscilação de uma massa distribuída em torno de um ponto, né, aqui no ponto O, ela tem uma dinâmica diferente de uma massa concentrada oscilando em torno do mesmo ponto. Tá? Então, o que entra aqui é o raiz de 3/5 multiplicando raiz de G de B, ou seja, isso aqui é menor que 1. Né? É menor que 1. Então, peraí, menor que 1 não é assim, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui é menor do que 1, né? Assim, né? Isso aqui é menor do que 1. Então, isso sendo menor do que 1, vai fazer com que isso seja reduzido. Então, a frequência natural do pêndulo composto, na verdade, ela é menor do que raiz de G sobre B, porque esse número é menor que 1. Então, ele vai reduzir isso aqui, certo? Tá? E aí, vem uma coisa interessante aqui, no finalzinho, né? Que para o pêndulo simples, então, é raiz de G sobre L, aí vem aqui uma observação interessante, que é, logo, um pêndulo simples equivalente deveria ter um fio com comprimento dado por. Ou seja, se eu tenho a placa que tem uma frequência natural e eu quero montar, aqui eu tenho o ponto O, e agora eu quero pegar essa placa, né, e transformar numa massa. Embora eu saiba que a massa não entra na expressão da frequência, eu pego aqui o mesmo ponto O e vou pendurar um fio de comprimento L. Então eu quero saber qual é o L para que esse pêndulo simples ele tenha a mesma frequência natural que esse cara aqui. Ora, se a frequência natural desse cara aqui é raiz de 3/5 G sobre B, e a frequência natural do pêndulo é raiz de G sobre L, então se eu conheço qual é o B, o quadrado, eu quero montar um pêndulo simples que oscile com a mesma velocidade que o quadrado. Então qual é o fio que eu vou ter que usar, qual é o comprimento de fio que eu tenho que usar para esse pêndulo simples? Então é só igualar. Quando eu igualo, os dois têm raiz quadrada dos dois lados, eu elevo o quadrado, fico isso daqui, corto G com G, né? E o que sobra? Boto o L que eu quero saber é igual a 5/3 de B. Então isso quer dizer o seguinte, que eu tenho que ter, para eu ter a mesma oscilação, eu não posso fazer um pêndulo simples com esse tamanho B, porque eu vou ter um pêndulo simples oscilando mais rápido do que a placa. Então, para que eu tenha os dois oscilando com a mesma frequência, né, eu tenho que fazer o quê? Usar um fio que seja 5/3 da metade do lado, que a metade do lado é a distância do centro de massa ao ponto A. Então tem que ser quase 2 vezes maior. 5/3 é maior do que 1. Né? 6/3 igual a 2. Então você vê, é tipo 1,8 do comprimento do lado B, da metade do lado B. Então, o resumo da história aqui é que nós vemos que a massa sendo distribuída, ela continua não entrando na expressão da frequência natural, como é no caso do pêndulo. Mas o fato dela ser distribuída,
ela cria uma inércia maior, ela cria uma maior resistência, né, à mudança de velocidade. Ou seja, ela é mais, como se diz, ela entre aspas, ela é mais pesada. Ela pode ter até o mesmo peso, mas o fato de ser distribuída cria uma redução, né, na frequência natural, né, pelo fato dela estar espalhada, ok? Bom, então é isso. Aqui a gente então finaliza essa primeiro quarto da matéria, né, que é a vibração livre sem amortecimento, com essa aula aqui, onde a gente introduziu o princípio do trabalho, na verdade, a abordagem, o método do trabalho-energia para resolver problemas de vibração, para se chegar à equação de movimento, para se chegar à frequência natural, vibração livre sem amortecimento. E se é sem amortecimento, significa que o que a gente está usando no final das contas é o princípio da conservação de energia, porque não ter amortecimento significa não ter dissipação de energia, e as duas formas de energia, a cinética e a potencial, a soma das duas se conserva ao longo de todo o movimento. Então é isso aí. Então, terminamos aqui essa parte e vamos iniciar na próxima aula a vibração livre com amortecimento, na próxima semana, né? Introduzindo o amortecimento no sistema. É isso aí.